Nós tivemos uma votação, nesse caso, desse projeto de lei que contempla cotas para travestis, transexuais, de 17 votos favoráveis a 11 votos negativos. Ou seja, a maioria escolheu e assim cabe agora, pelo rito da Câmara de Vereadores, que esse projeto de lei seja encaminhado para o Melo, que é o prefeito eleito da capital, e que ele faça o veto, se assim entender, ou ele promulgue esse projeto, transformando o projeto numa lei para Porto Alegre. E eu gostaria aqui de aproveitar, porque a Kelly me conhece muito bem, já tivemos em eventos, né? Da comunidade LGBT, inclusive, né, vereadora? Total. E que tem o meu respeito muito grande, mas a minha votação contrária a esse projeto foi realmente por entender que a criação de cotas específicas para pessoas trans, travestis, que é o caso, em concursos públicos, ele, ao invés de promover a inclusão, ele pode acabar reforçando uma ideia equivocada, a que essas pessoas não possuem capacidade cognitiva, não têm capacidade intelectual do que qualquer outro candidato. Inclusive, eu fiz uma fala bem contundente, acho que eu usei 2 vezes a tribuna nesse dia de projeto, porque eu passei a presidência para um outro colega, para poder me manifestar enquanto vereadora. E, além disso, né, para mim, isso é uma forma de preconceito disfarçado, que não ajuda na construção da sociedade, de uma sociedade mais justa. Eu sou a favor e acredito muito na meritocracia como base para tudo, seja para concurso público, seja para escola, para universidades. Todos devem ter a oportunidade de disputar com igualdade de condições e serem reconhecidos pelo seu esforço, pela sua intelectualidade, pelo seu conhecimento, dedicação, competência. E esse projeto, em especial, para mim, faz mais diferença e preconceito para esse grupo de pessoas do que faria uma inclusão. Mas, vamos lá, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. É esse ponto. Eu sou uma contundente em falar que quando a minoria perde, e isso acontece quase sempre para o pessoal da esquerda, eles tendem a judicializar, e que não é legal. Então eu vou falar para vocês muito tranquilamente, cabe agora ao prefeito fazer a sanção, vetar e tocar o rumo, é isso aí. Vetar, a senhora disse? A senhora disse que cabe ao prefeito vetar? Cabe ao prefeito vetar ou promulgar de acordo com o que ele entender. Né? É que a senhora fez uma frase aqui pra gente, vereadora: democracia é um caminho que a maioria decide. As informações que a gente tem do bastidor é que há uma articulação para que a senhora assuma a chefia do executivo, né? Naquela previsão legal de que se o prefeito afasta. Isso existe? Eu vou perguntar bem objetivamente. A senhora participa dessas discussões para que assuma a presidência e vete se estiver na presidência, na prefeitura, perdão? Até eu ia perguntar ontem pro Paulo Egídio se era uma sugestão essa dele para mim, viu? Mas existe? Sim ou não? Não existe. Assumir a prefeitura faz parte do rito, né? Em qualquer momento, a qualquer instância. Já tive possibilidade de assumir em outros momentos, 1 dia, 2, não quis fazê-lo, porque eu acho que assumir a prefeitura tem que ter uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de também deixar algum legado, de poder fazer alguma mudança importante na nossa cidade. E estamos no 8º mês, né? Por óbvio que há a fala de que em algum momento, até 31 de dezembro, eu deva assumir, né? Por uma questão de oportunidade que se tenha, né? Do prefeito comum viajar, a Betina não está, que é bem comum, mas hoje não há nada disso. E volto a dizer, cabe ao prefeito agora fazer, sancionar, né? Promulgar essa lei,
vetar e, em vetando, retorna para a Câmara de Vereadores, aonde os vereadores deverão fazer nova discussão, manter o veto, derrubar o veto, como aconteceu agora com as questões ali das casas para as mulheres vítimas de violência, que voltou para a Câmara com um veto parcial. Mas então você é mais objetiva. Se a senhora assumir, como a senhora está explicando, é absolutamente normal e legal, a senhora veta? Olha, eu tenho que conversar com o prefeito, que ele é o dono da cidade, né? Ele tem que me dizer o que ele quer. Eu, por 2, 3 dias, eu não vou mudar toda uma concepção de pessoas que votaram no Melo para que ele pudesse fazer o trabalho que foi conduzido pelas urnas. E aí eu não sei qual é a intenção do prefeito Melo, se é vetar, se é promulgar. Não houve essa conversa até agora e não o faria de forma assodada, sem conversar com o chefe do Legislativo. E eu deixo bem claro, né? Hoje até saiu uma matéria, não me lembro em qual veículo, em que eu digo: a Câmara de Vereadores não é um cartório da Prefeitura. Assim como eu entendo e faço valer muito que o Poder Legislativo é separado do Poder Executivo e ambos convivem com o diálogo, com a harmonia, e que eles não devem sobrestar as suas funções, assim eu vou continuar dizendo sempre. A senhora... Ou seja, se eu assumir como prefeita em algum momento, não vou estar fazendo coisas que são somente da minha cabeça. Temos que conversar, dialogar com o prefeito para que ele dê o entendimento da continuidade do que ele precisa, até porque o afastamento dele é um afastamento momentâneo, ou acontecer agora ou até o final de dezembro, e eu não posso chegar lá na prefeitura achando que eu sou a prefeita e fazendo tudo, né? Vereadora, a senhora disse que não houve então esta articulação para assumir, simplesmente para que pudesse vetar o projeto. Muito pequeno, né? Seria muito pequeno da minha parte querer assumir uma prefeitura para vetar um projeto. Sim. Seria muito pequeno da minha parte. Eu acho que eu sou muito maior do que isso. Né? A minha pergunta é sobre se colegas seus do PL chegaram a cogitar isso. A senhora não, mas colegas correligionários chegaram a cogitar isso? A senhora tem conhecimento? Eu posso dizer que teve alguns vereadores que votaram favorável e que se sentiram desconfortáveis depois e que eu acho que fariam alguma reavaliação nas suas votações, viu? Ouvindo ali, como presidente, eu acabo ficando um tanto quanto fora das articulações, das estratégias do plenário ali, fico conduzindo toda a sessão da melhor forma possível, de forma isonômica, para que todos tenham tempo de fala, que as votações transcorram da melhor forma possível, mas depois dessa votação feita, eu sei que alguns colegas que votaram contrário, outros que não conseguiram votar, enfim, que estavam em outras atividades, se sentiram um tanto quanto, digamos assim, não confortáveis com suas votações ou de não terem votado. Mas isso faz parte da democracia, como eu falei, isso faz parte do dia a dia do legislativo, né? Muitas vezes vereadores não conseguem estar na sessão plenária para fazer alguma votação que gostariam de fazer, muitas vezes nós adiamos votações em que sabemos que os autores gostariam de estar e não estão, faz parte da democracia. Vereadora, eu acho só importante até para a gente poder informar o nosso ouvinte. O Paulo Egídio, que é o repórter que fez a reportagem, a senhora o conhece bem, ele é um dos melhores repórteres de política hoje do Rio Grande do Sul, né? Ele é muito articulado, tem muitas fontes, então ele diz aqui que houve mesmo uma articulação, não necessariamente que tenha partido da senhora, mas de vereadores, inclusive do partido da senhora, do PL, para que a senhora assumisse a Câmara e vetasse esse projeto. Portanto, essa articulação, e aí o Paulo mostra aqui na reportagem, inclusive reuniões que chamaram o prefeito de canto para dizer isso, o que o prefeito disse naquele momento. O prefeito é bom que se diga, que se registre que ele não se sentiu confortável com isso, né? Que o prefeito, a tendência é ele sancionar ou pelo menos silenciar. Isso é uma possibilidade, né, Kelly, que existe. Isso. O prefeito silencia, ou seja, ele não sanciona o projeto e aí a própria Câmara
precisa promulgar. E aí a senhora, como presidente da Câmara, é que promulgaria, né, esse projeto do qual a senhora já disse que discorda. Acho importante deixar claro também que o seu voto contrário ao projeto é absolutamente legítimo. Isso não está em discussão, né? A senhora tem uma visão de sociedade que entende que as cotas, nesse caso, não são positivas e tá tudo bem, ninguém está contestando isso, claro. O meu ponto é, se a senhora gostaria que o prefeito, de fato, vetasse, para a senhora, do ponto de vista pessoal, seria melhor assim? Ou a senhora, como respeita que a maioria votou a favor, acha que o prefeito deve sancionar? Eu fui vencida no voto, né? Eu acho importante a gente dizer isso e a gente acatar novamente o que a maioria decidiu. Agora cabe, novamente vou te dizer, ao prefeito sancionar, vetar ou silenciar. Em silenciando, é importante a gente informar quem está nos ouvindo, em silenciando, esse projeto de lei retorna à Câmara e por ofício, não é de querer ou não querer. O presidente da Câmara tem a obrigação de promulgar a lei. Assim como eu já fiz esse ano, acho que umas 10 leis foram promulgadas porque foram silenciadas pela Prefeitura Municipal e sem problema algum. Inclusive algumas que eu não concordava, não vou me recordar agora, mas recordo que tiveram meus votos contrários. Mas como presidente da Câmara, dentro de um papel que eu tenho que exercer e que tem missões específicas, como por exemplo, né, esses dias teve um bate-papo aí, uma discussão sobre representações que a comandante Nádia estava fazendo, né, pela Câmara de Vereadores em alguns municípios ou em outros espaços. Olha, é de ofício, é a missão, função primordial do presidente, além de fazer com que os atos legislativos transcorram da melhor forma possível, também de fazer as representações da Câmara. A Câmara de Vereadores não é uma bolha fechada em si, ela tem conexões com outras instituições, com outros poderes, e isso faz parte do rito, né? Então, assim, sempre vai ter quem vai falar a favor ou contra. Se tu me perguntares se eu sou, e eu falei bem claro, né, que eu fui voto vencido. Eu não votei nessa questão da cota, até porque para mim cota é somente a social, eu admito, tá? Uma cota social que é o quê? Para aquela pessoa que não tem dinheiro financeiramente, tem problemas financeiros, ou seja, e nessa cota financeira social entraria todo mundo, entra o trans, entra o negro, entra o índio, entra o branco, entra a pessoa com deficiência, enfim, que é muito mais justo, né, do que tu ver a qualidade, a intelectualidade, a meritocracia de uma pessoa pela aparência física dela, por aquilo que ela entende que ela é. Então, é bem tranquilo, viu, guris? Até agradeço por estar aqui conversando com vocês, esse papo tão aberto aí, da gente poder distensionar coisas que são faladas, né? Muita gente achava que eu, como presidente da Câmara de Vereadores, né, seria autoritária, que não daria espaço para um lado, para o outro. Eu tenho visto a minha presidência com uma forma muito democrática, muito aberta, com uma forma muito isonômica, favorecendo todos os vereadores, que eu tenho o maior respeito, pois todos eles têm legitimidade. Sim. Foram eleitos por seus segmentos, pelas suas regiões, e todos ali, por mais que eu não concorde com as falas, eu que defendo a liberdade vou defender totalmente a fala daqueles que, mesmo que falem o que eu não quero, continuem falando. Eu vou voltar num ponto que o Rodrigo e o PG trouxeram, que é o bastidor e vereadores do PL terem cogitado essa possibilidade. A gente já entendeu aqui que não partiu da senhora, a senhora deixou muito claro, mas vereadores estão, o que também é legítimo, né, dentro da política, da negociação, tentando convencer o prefeito a participar desse movimento que, na prática, impediria a sanção do projeto. O plano seria, repito, e não é da vereadora, é de vereadores não é da presidente, perdão, é de vereadoras do PL, que ela assuma temporariamente a prefeitura. A senhora, que é muito experiente na política, sabe como são essas conversas e, como disse aqui, ouviu. A senhora já deixou claro ou deixará claro para eles essa frase que a senhora me disse, que é:
a maioria, a democracia é um caminho que a maioria decide e, portanto, não aceita esse tipo de imposição? Deixo bem claro para vocês, tá, Kelly? Dizendo novamente, para assumir como prefeito não é por arranjo, é por necessidade. Eu acho que isso é o mais importante que nós temos que dizer. E tudo isso por quê? Porque nós temos que ter o maior cuidado, o maior respeito com o pagador de impostos. Ele que está pagando o subsídio dos vereadores, dos secretários, do prefeito. Nós não podemos ficar brincando, né, de agora faz assim para fazer aquilo. Articulações, por óbvio, que acontecem em todos os ambientes, né? A articulação dentro da Câmara de Vereadores, da Assembleia, do Senado, do Congresso, enfim, como um todo. Há articulações dentro da Prefeitura, dentro do Tribunal de Justiça, há articulações dentro da rádio, né, da melhor forma de como conduzir aí. Vocês têm conduzido com muita perfeição, né, com meritocracia também, porque eu tenho certeza que não escolheriam, né, jornalistas, repórteres como vocês por cota. Vocês estão aí pela competência que vocês têm apresentado ao longo do tempo. Então, deixando bem claro, eu sou não irei assumir uma prefeitura simplesmente para ser cartorial, para assinar o que está ali acordado, né? Mas sim para exercer aquilo que o prefeito não pode fazer por impedimento naquele momento dele ou da vice-prefeita Betina. Quer dizer, se o prefeito quiser vetar por vontade dele, o que também é legítimo, a senhora vai vetar? Olha, se houver o pedido do prefeito porque ele quer vetar e no momento que ele não estiver, não vai conseguir fazer, talvez sim. Nós temos que conversar a respeito disso. Conversa que não houve, né, presidente? Não, vocês não conversaram em nenhum momento. Isso que eu ia dizer, uma conversa que eu preciso ter com o prefeito, principalmente porque assim, não estamos vislumbrando nesse momento nenhum momento em que eu vá assumir a prefeitura. Ninguém me falou nada, nem o prefeito. Não há nenhum momento agora que o prefeito e a Betina saiam, pelo menos que a gente saiba, porque todas as viagens acabam passando pela Câmara. Eu sei que a Betina hoje está viajando, porque ontem eu tomei um café da manhã com ela e ela me falou que hoje, em 3 dias, ela estaria fora, mas o prefeito está presente. E sempre que há essa viagem dos dois, é conversado antes com o presidente do Legislativo, inclusive para ver se o presidente consegue estar naquele momento, se há possibilidade. Então, assim, não é nada feito de cima para baixo, né? De forma autoritária, há uma conversa, e isso a gente tem que deixar bem claro. Não houve nenhum pedido do prefeito Melo para que eu assumisse agora a prefeitura nos próximos dias, nem no próximo mês, para vocês terem uma ideia. O projeto de lei ainda se encontra no Legislativo, porque depois de votado ainda ele vai para a sessão de redação ali, para que ele fique bem redondinho, porque muitas vezes tem emendas, né, e que elas têm que entrar no lugar certo ali da lei. Além disso, vai de novo para o procurador, para que veja que aquilo que foi votado realmente está dentro do que vai ser encaminhado para a prefeitura. Depois vai para a prefeitura, vai para o jurídico do gabinete do prefeito, para depois ele votar, para ele promulgar ou não. E aí sim, depois que todos os ritos são feitos, que a gente vai saber. Mas, volto a dizer, democracia, amém, é o que a maioria escolhe. Presidente da Câmara de Vereadores, vereadora comandante Nádia, muito obrigada pela sua participação e por ter essa postura democrática, né, de trazer o seu ponto de vista, explicar como funciona o rito, e a gente vai acompanhar nos próximos dias, semanas, como é que a coisa se desenrola. Obrigada e bom dia de trabalho, presidente. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho de vocês e estou sempre à disposição. Acho que a Kelly, que mais me conhece aí, sabe que podemos não concordar com alguns pontos, mas eu sempre vou ouvir as pessoas, e na diversidade que a gente cria a melhoria de serviços, a melhoria de ambiente de trabalho para todos nós e de viver, né? Viver numa Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde todos sejam respeitados e tem espaço para todo mundo. É curioso, obrigada, né, vereadora, esse bastidor que a senhora trouxe aqui, porque a senhora é vista como alguém posicionada, né, na pauta de costumes, mas participamos juntas como juradas da Parada Gay
acho que tem um outro nome, até Parada LGBT, que ia mais ali na Orla do Guaíba, há alguns anos, né? Juntas nesse evento. Isso aí. Não, e é assim que a gente constrói um ambiente muito mais livre, com liberdade, com democracia e com respeito, né? Acho que está faltando muito respeito e diálogo para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Vocês são maravilhosos também, tá? Eu tô falando da Kelly porque ela me conhece melhor aí. E um beijão a todos os ouvintes aí do Timeline aí, que eu tenho certeza que são muitos pela qualidade do serviço que vocês entregam. Obrigada, beijo, obrigada. 10h40, a gente contempla, como disse a vereadora, todos os espaços, todas as opiniões, vozes, e muita gente não gosta, mas o contrário disso não é democracia, né? O contrário disso, ouvir um lado apenas é outro nome. E já está na linha conosco, PG, a autora dessa proposta e que está, por óbvio, defendendo que ela seja sancionada. Vereadora Natasha Ferreira. Bom dia, vereadora. Bom dia PG, bom dia ao pessoal todo. Obrigado pela presença aqui no Timeline. Eu vou começar perguntando para a senhora, vereadora. A gente ouviu agora um ponto de vista da presidente da Câmara, a vereadora Nádia, dizendo que para ela cotas deveriam ter como critério único a renda, né? Ela é a favor de cotas sociais, ou seja, de pessoas que não têm recursos para serem incluídas onde elas normalmente não seriam, porque ela entende que cotas para pessoas trans, ou cotas para pessoas negras, ou cotas para pessoas indígenas, que isso não valoriza a meritocracia. Eu queria que a senhora desse o seu ponto de vista em relação a isso e por que a senhora acha importante cotas para pessoas trans e não necessariamente só para pessoas que não têm dinheiro. Bom, na verdade, o debate que a gente fez na Câmara de Vereadores, ele teve diversas, digamos que, nuances, né? Primeiro que cotas não é uma questão, e isso foi extremamente feito na Câmara, que era sobre inteligência, né? As pessoas falaram, mas todo mundo tem inteligência, todo mundo pode chegar no mesmo lugar. Essas pessoas vivem em um outro mundo, né? Porque a gente vive uma sociedade completamente desigual. Pessoas como eu, nós somos mandadas embora de casa desde muito cedo, né? Nós não temos políticas de Estado que façam com que a gente consiga acessar os meios de cidadania, ou seja, a gente não tem casa de acolhimento, a escola hoje é um ambiente extremamente violento, o mercado formal não é uma realidade para as pessoas trans e travestis. Quando eu criei, na verdade, esse projeto ali na Câmara, que conta, inclusive, com uma emenda de vereadores à base do próprio governo, foi para, na verdade, reservar basicamente a dignidade de que pessoas trans possam conseguir fazer concurso público. Então, quando eles falam de meritocracia, a meritocracia hoje, digamos que nesse regime que a gente vive, ela basicamente não existe. Porque qual é a chance de uma pessoa pobre, de uma pessoa autônoma, né, de conseguir entrar numa faculdade federal hoje? Se ela precisa hoje fazer 3 turnos de trabalho, né? Se ela precisa pagar conta, se ela tem outras preocupações. E aí, quando tu pega as pessoas trans, qual é a chance que nós temos hoje, né, de acessar digamos que uma faculdade federal, concurso público? Ainda são muito pequenas. Então, quando a gente cria a lei de cotas de 1% apenas, veja bem, 1% em Porto Alegre, é para garantir que pessoas como eu possam sim sonhar em ser servidores públicos, porque o Estado ele deve ser diverso, ele deve fazer com que todas as pessoas sejam de fato representadas nos serviços públicos e que o serviço público, inclusive, ele represente a sociedade, né? Eu não acho salutar que a gente tenha várias repartições públicas que não tenham pessoas negras, que não tenham pessoas trans, que seja a maioria esmagadora de homens brancos, entendeu? E eu acho que nós devemos nos provocar, né, a tentar entender que pessoas com deficiência também devem estar nesses espaços. Então eu acho que as cotas, elas são uma forma de reparação. E aí tem várias formas de reparar a sociedade. Cotas é uma delas, eu acho que é uma política acertada, tanto que as cotas raciais é uma política acertada do governo federal, tanto que se não fosse por essa política, a gente não teria um grande número de pessoas negras e negros acessando as universidades. E elas são uma política que a intenção não é que sejam permanentes, a senhora me corrige se eu estiver errada, que elas sejam para que a gente alcance ou preveja, proponha uma equidade. São políticas transitórias. Isso, transitórias, para que junto com políticas públicas a gente tenha mais diversidade e inclusão de fato. Originalmente no projeto seu, vereadora, inclusive previa-se 5% das vagas, né? Isso, quando eu era suplente, eu assumi e a gente fez esse projeto, que ele era uma cópia, salvo engano, do Rio de Janeiro, que tem uma outra, digamos que uma outra fotografia sobre pessoas trans e travestis, né?
E aí lá era 5%, e dentro deste projeto ele falava sobre concurso público e cargos em comissão. Conversando com a base do governo, nós reduzimos para 1% e nós tiramos cargos em comissão, apenas ficou concursos públicos. Sim, sim. A gente começou aqui o programa falando justamente da reportagem do Paulo Egídio, que fala de uma suposta articulação, né, de vereadores do PL que querem que a comandante-presidente da Câmara, Nádia, assuma a prefeitura. Ela já rejeitou diz que não há esta articulação em andamento para vetar, né, o projeto, assumindo o lugar do prefeito durante um período transitório. A senhora ficou sabendo de algum tipo de articulação nesse sentido? Não, na verdade, essa articulação existe sim, tá? Existe tanto que no dia subsequente que a gente aprovou a lei de cotas na Câmara, o vereador Gessé Sangali entrou em contato com o próprio prefeito Sebastião Melo, pressionando e ameaçando um racha da base caso ele sancionasse esse tipo de lei. E eu tive o vereador Giovanni e a vereadora Atena tivemos uma reunião para tratar de um outro assunto com o prefeito Sebastião Melo, e o prefeito expressou que ele não vetaria este projeto, que ele poderia não sancionar, mas ele deixaria em silêncio e ele voltaria para casa. Qual é a grande questão aqui? E quem me conhece politicamente sabe. A comandante Nádia não quer que o prefeito silencie, porque ele voltaria para a Câmara e ela seria obrigada a sancionar o projeto. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que essa pressão do PL é mais pelo símbolo de daqui a pouco, foi a comandante Nádia do PL que teve que sancionar a lei de cotas trans. E aí, se de fato respeitam a democracia, precisa entender que ela foi votada na Câmara Municipal de Vereadores, nós tivemos a maioria dos votos, não foi feito nenhum tipo de debate de baixo nível. Quem começou a baixar o nível foi no dia subsequente, quando buscaram o prefeito para dizer que essa lei era inconstitucional. Lembrando, boa parte de leis votadas muitas vezes na Câmara são inconstitucionais, não é o caso das cotas trans. A senhora está nos dizendo, se eu entendi, que se o prefeito silenciar, fica com a comandante Nádia a tarefa de promulgar, de tornar lei, e isso seria um constrangimento, na sua avaliação. Quer dizer, pelo que a senhora ouviu. Sim, porque exato, porque na verdade, vejam bem, a pauta sobre pessoas trans é uma pauta que une a extrema-direita, né? Então une os conservadores, o pessoal da moral e bons costumes. Então as pessoas, eles ficam nesse lugar, tipo assim, se esse projeto não for vetado, ele volta para a Câmara Municipal e quem tem que sancionar é justamente uma das figuras que mais faz discurso contra a comunidade LGBT. Então, mas eu acho que, né, no espaço que ela ocupa hoje de presidir a Câmara Municipal, né, e dentro desse regime democrático, não seria nenhuma grande questão, porque assim, a maioria da Câmara votou. Então, a maioria. Tem que se respeitar o voto da maioria. Vereadora Natasha Ferreira, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a senhora estava em reuniões e permitiu que a gente pudesse fazer essa conversa, adequando ali os compromissos. Obrigada e um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, um beijão para vocês todos aí. Paulo Germano, há poucos dias você se posicionou sobre esse projeto aqui no Jornal do Almoço. Eu queria muito brevemente, que a gente vai para o intervalo, que você trouxesse aquela leitura para eventualmente quem não acompanhou, como uma análise mais geral. Eu acho que, em primeiro lugar, Rodrigo, Kelly e ouvintes, eu respeito a posição, claro, da vereadora Nádia de que cotas deveriam ter como critério apenas a renda, né? É a posição de pessoas que eu, inclusive, admiro, tá? Como o nosso colega aqui de Timeline, Gabriel Weiner, tem essa visão também. Ele acha que cotas devem ser sociais apenas, tá? É uma visão que pode muito bem ser defendida e ok, tá? No meu ponto de vista, eu penso diferente, entendo que as cotas, seja para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas indígenas, elas não funcionam, as cotas, só como uma porta de acesso, Rodrigo, para esses grupos que são historicamente marginalizados. A principal contribuição das cotas, no meu entender, é educar quem não é alvo dessa política pública, ou seja, as pessoas que não se enquadram nas cotas. Por que isso? Porque o preconceito, Kelly, ele nem sempre vem da maldade, ele muitas vezes vem da distância. A política de cotas encurta essa distância. Então, a pessoa que antes talvez me causasse algum estranhamento, ela passa a fazer parte do meu cotidiano, da minha convivência diária. A gente passa a dividir o mesmo espaço, o mesmo café, a mesma sala de reunião. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui, eu só fui conviver com pessoas cegas, eu só fui conviver com cadeirantes, ou mesmo com mais gente de pele negra, inclusive, quando eu entrei numa empresa grande que, por lei, era obrigada a cumprir essas cotas. Porque na escola e na universidade, na minha época, era todo mundo muito parecido.
Então, quando eu passei a conviver com essas pessoas, eu conheci novas histórias de vida, comecei a rever alguns padrões, ampliei meu repertório, né? Então, não se trata de favorecer alguns poucos em detrimento dos outros. Se trata de corrigir algumas distorções que nos empobrecem enquanto sociedade. Uma empresa ou órgão público mais diverso, com pessoas de perfis diferentes, essa empresa ou esse órgão público se conecta muito melhor com a sociedade, se torna mais empático, até mais inovador, mais criativo, né? Porque ele passa a considerar pontos de vista que antes não apareciam. Então, isso é inclusão, né? Inclusão não é só permitir que alguém entre, é permitir que todo o resto se transforme a partir dessa presença. Por isso que eu sou favorável às cotas para pessoas trans aqui no caso. E olha, 1%, gente, não é nada. Isso não vai impedir nem prejudicar o sucesso de ninguém.